E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o resultado final aí da Loteca 1167, resultado completo. E vamos ver, né, como é que a gente foi nos erros e acertos. Quero saber de você como é que você foi aí nos seus palpites para a Loteca 1167 e se você acha que vai acumular. Daqui a pouco eu falo a minha opinião. Sem enrolação, vamos aqui para o primeiro jogo, Botafogo e Flamengo. Final da Supercopa, que chuva, hein? O jogo ficou atrasado em mais de 1 hora devido às chuvas. E enquanto estava caindo aquele pé d'água, né, o Flamengo abriu o placar. Aí quando o jogo ficou parado e retornou, o Flamengo ampliou, indo para 3-0. O Botafogo conseguiu descontar, mas a gente viu um domínio muito grande do Flamengo. O Flamengo tá muito bem treinado, continua com um elenco forte e por enquanto, né, boa parte dos jogadores aí fora do departamento médico. Nesse primeiro palpite aqui eu usei um dos meus duplos, eu fui de Botafogo e Flamengo e esse foi o primeiro palpite aí que bateu, foi na gaveta. Jogo 2, Bahia e Vitória. Considerava um outro jogo muito complicado, estava acreditando mais no Bahia, mas mesmo assim ainda fui de empate nesse jogo. E o começo do jogo do Bahia contra o Vitória foi um amasso, muitas oportunidades, o time do Vitória se defendendo de tudo quanto é forma. E esse jogo aqui teve momentos que acreditei que no finalzinho o Vitória ia fazer um gol, ia tirar o nosso acerto aqui, mas como nós tínhamos ido de empate, o Vitória conseguiu escapar dessa derrota porque no primeiro tempo foram muitas oportunidades, no segundo o Vitória equilibrou o jogo, mas mesmo assim o jogo ficou no 0-0. Então pra gente mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 3, Chapecoense e Criciúma. Esse jogo aqui foi levado para o interior e as duas equipes também não saíram do 0-0 e os dois times aí reclamaram muito do gramado, né? Mais um jogo de muito equilíbrio entre esses dois times, né? Sempre quando eles jogam, quando há um vencedor, é um placar mínimo, só que dessa vez não saiu do 0-0, né? Aqui estava acreditando mais na Chapecoense por ser a mandante, né? E ter maior torcida, mas eu tô considerando esse placar aqui na trave, né? Porque a Chapecoense teve chance de fazer os gols, mas não concluiu em gol e aí a partida terminou 0-0. Jogo 4. Santa Cruz e Sport. Nesse jogo aqui, estava acreditando mais no Sport, mesmo o jogo sendo na casa do Santa Cruz. Tentei buscar uma surpresa. Se eu não me engano, no meu segundo vídeo eu tinha até falado que se tivesse condições colocar um empate também. E esse jogo aqui estava se encaminhando, né, para esse empate. Só que aos 40 minutos aí do segundo tempo, o Santa Cruz com Douglas Pires aí conseguiu fazer o gol que deu a vitória para o Santa Cruz, né? Esse jogo aqui foi marcado por muita violência, né? Fora dos estádios, muitas brigas. Negócio complicado, né? Que acontece aqui no Brasil, infelizmente. Aqui no meu palpite, estou considerando esse placar aqui para fora, né? Apesar do gol ter saído bem no finalzinho, mas mesmo assim, né? Fui seco no Sport. Jogo 5, Floresta e Fortaleza. Esse jogo aqui era para ter sido mais tranquilo, né? Mas o Fortaleza teve um jogador expulso. Sinceramente, agora eu não lembro se estava 0-0 quando o jogador foi expulso. Mas o Fortaleza conseguiu segurar esse 1-0 até o final. E aqui, como a gente tinha ido seco no Fortaleza, foi mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 6, Vasco da Gama e Volta Redonda. Esse jogo eu tinha falado que era bem difícil, né? Porque são os dois times que estão na ponta do campeonato. Era briga direta. Volta Redonda, um time que está fazendo um campeonato muito bom. E o Vasco, né? Mesmo descansando o seu time contra o Maricá, eu ainda estava com o pé um pouco atrás, né? Devido ao histórico aí de 2024. Então eu coloquei um empate aqui entre eles. E sinceramente, esse empate aqui pro Vasco caiu no colo, viu? Porque o Volta Redonda, na minha opinião, jogou muito mais que o Vasco. A torcida tava tão braba com o time que vaiou até o Felipe Coutinho. Aqui nesse palpite, né, como eu fui de Vasco em empate, conseguimos acertar esse palpite aí na gaveta. Jogo 7, Vila Nova e Atlético Mineiro. Os jogos que pareciam que ia ser fácil, né? Foi bem complicado, né? Floresta e Fortaleza apenas 1-0. Esse jogo aqui também, Vila Nova e Atlético Mineiro, nós tínhamos visto nos vídeos anteriores os números das duas equipes. E o Atlético Mineiro tinha muita vantagem em cima do Vila Nova. Achei que seria até uma goleada aqui nesse jogo. Mas
Foi um jogo bem apertado aí pro Atlético Mineiro. Mesmo assim, né, fomos seco aí no Atlético Mineiro e acabamos acertando esse placar aí. Um pouco no sufoco, mas na gaveta. Jogo 8, Grêmio e São Luís. Aí já vem o Grêmio aqui, né, e queima a nossa língua, né? O Grêmio foi mais um dos times aí que passou tranquilidade nessa grade, né? Fomos seco aí no Grêmio. Conseguiu um placar elástico de 5-0. Mas também, né, o São Luís tinha um retrospecto muito ruim na casa do Grêmio. A gente viu nos últimos vídeos. Seria uma zebraça, né, se o Grêmio tivesse empatado essa partida. Então aqui mais um placar que acertamos na gaveta. Jogo 9, Corinthians e Noroeste. Esse placar aqui, apesar de não ter sido elástico, né, eu achei que seria um jogo mais tranquilo, assim, em quantidade de gols para o Corinthians. Mas o Noroeste jogou bem. O Corinthians chegou a abrir 2-0, o Noroeste diminuiu, mas mesmo diminuindo, o time estava muito tranquilo, tocando a bola, rodando o jogo, a torcida apoiando, né? Tá todo mundo de bem com a torcida. Thales Magno aí tá voando, fazendo gol em todos os jogos praticamente. Aqui, como a gente foi seco no Corinthians, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 10, o clássico, né? Santos e São Paulo. Esse jogo aqui tava acreditando mais no São Paulo, né? Devido aos últimos jogos. Desde a pré-temporada, o São Paulo vinha fazendo boas partidas, mesmo quando empatava. Não havia perdido esse ano ainda. Como eu já tinha usado os meus 3 duplos, né? Não tinha mais como colocar duplos nos demais jogos. E o Santos, né? Tava numa fase bem ruim. Acredito que esse efeito Neymar no Santos caiu muito bem. O Santos jogou muita bola do começo ao fim. Foi melhor que o São Paulo em todos os requisitos aí. Santos acabou vencendo por 3-1. E esse placar aqui eu tô considerando pra fora, né? Fui seco no São Paulo e não deu bom. Jogo 11. Guarani e Palmeiras. Esse jogo aqui tava com pé um pouco atrás, né, de ir no Palmeiras, porque outro time que vem se recuperando aos poucos no campeonato, ainda não vem apresentando aquele bom futebol, né, até a partida de hoje. Jogou muito bem contra o Guarani, mais um excelente jogo do Estevão. Richard Rios também jogou muita bola. E aqui, como a gente foi seco no Palmeiras, mais um placar aí que acertamos na gaveta. Jogo 12, Cruzeiro e Uberlândia. Esse jogo aqui a gente tomou um susto, né? O Uberlândia saiu na frente. Se o Uberlândia tivesse vencido esse confronto aqui, poderia até deixar mais forte, né, para acumulação, mas o Cruzeiro foi buscar a virada, acabou virando essa partida aqui para 3-1 e garantiu mais um resultado certo aqui nos nossos palpites da Loteca 1167, mais um resultado na gaveta. Jogo 13, Internacional e Avenida. Esse aqui também, outro jogo que eu pensei que seria super tranquilo. O Avenida, com seu goleiro aí, fechou o gol. Tava muito difícil de passar pela defesa do Avenida. E como não dava para passar, o Bernabé de longe chutou uma pancada. A bola desviou na zaga e acabou encobrindo o goleiro, tirando totalmente o goleiro do lance. Ele tentou espalmar, mas não conseguiu. E foi o único gol da partida, dando a vitória para o Internacional. Esse aqui, mesmo o gol saindo aí pouquinho depois da metade do segundo tempo, foi um sufoco aí para o Internacional conseguir esse gol, hein? Pra gente, mais um placar aí que acertamos na gaveta. E jogo 14, Fluminense, hein? Fluminense esse ano de 2025 tá complicado a sua vida, hein? Nessa partida aqui fui seco no Fluminense, tinha acabado já os meus duplos. Boa Vista acabou saindo na frente, Fluminense martelou, mas não conseguiu abrir o placar. Quem abriu foi o Boa Vista. Quando parecia que já estava se encaminhando aí para uma derrota do Fluminense, o lateral Samuel Xavier acabou empatando essa partida com uma bela jogada do time todo. Depois desse lance teve uma chance de virar a partida, mas não conseguiu e quase acabava tomando mais um gol aí do Boa Vista, porém o goleiro Fábio aí fazendo um milagre salvou o Fluminense dessa derrota. Então o Fluminense conseguiu pelo menos esse empate, né, livrando aí de uma derrota que seria muito falada no dia seguinte, apesar de ser um empate, vai ser complicado aí pro Mano. Esse placar aqui eu tô considerando na trave, né, porque o Fluminense teve a chance de virar a partida, mas não conseguiu, e logo em seguida quase tomou o gol de novo, né. Então é isso, esses foram os meus resultados aqui na Loteca 1167, foram 10 acertos, 2 eu tô considerando na trave e pra fora eu tô considerando Sport e São Paulo. Se o Fluminense tivesse perdido essa partida aqui, eu até poderia dizer que iria acumular, mas sinceramente, pode ser que algum bolão aqui tenha colocado esse empate no jogo do Fluminense e Boa Vista. Chapecoense e Criciúma também é normal, esse empate aqui provavelmente alguém deve ter colocado. O Santos vencer o São Paulo também foi um resultado super normal, e o Santa Cruz e Sport também, um resultado bem normal. Santa Cruz jogando em casa, né, sempre a sua torcida é muito inflamada, e é um clássico regional.
Geralmente os números não entram em campo, então para mim é um resultado bem normal. Sinceramente, não tem nenhum jogo aqui que é uma decepção. Talvez, assim, de leve ali o Fluminense, né? Esperava mais do Fluminense. Mas é isso, eu tô acreditando que haverá vencedores. Vamos aguardar amanhã o resultado oficial aí das loterias para a Loteca 1167. Quero agradecer a todo mundo que foi lá na enquete e votou no jogo, né? Botafogo e Flamengo. Amanhã eu coloco o resultado no próximo vídeo. E é isso, se você não conhecia o canal, peço que se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe, porque isso ajuda demais, né, o canal a crescer. E é sempre muito bom, né, essa troca de informação, ajuda muito. Sempre falo para lerem os comentários aí, porque dá para tirar boas informações. Espero que vocês tenham um começo de semana excelente. Espero vocês aí no próximo vídeo. E é isso. Fui!